Oi, galera! Mais um vídeo. Lembram, que eu acabei mostrando esses sólidos geométricos e agora nós vamos conhecer o nome de cada um deles. Tá legal? Então vamos aqui dando continuidade aos nossos vídeos sobre poliedros, né? Sobre os nossos sólidos geométricos. Bom, meus queridos, vamos começar com este daqui. Vocês sabem que um sólido geométrico, no caso dos poliedros, se chama poliedros. Na etimologia da palavra, né, a origem da palavra, eu gosto muito de dividir a palavra. Então, poli, nós temos aí o significado de poli, muitos, várias. E o significado, no caso de edros, nós temos faces. Então, poliedros, várias faces, né? Bom, e no caso do polígono, se fosse só essa figura aqui, essa figura, nós temos um triângulo. No caso de uma figura que se chama triângulo, nós temos então um polígono que se chama triângulo. No caso aqui, pegando essa figura, pegando só um ladinho dela, uma face dela, é um pentágono, tá vendo? 5 lados. Se fosse só figura geométrica, seria um polígono que se chama pentágono. Nesse caso, voltando aqui, um triângulo. Quando tem 4 lados, nós temos, no caso aqui, se for considerar só a figura geométrica, porque ele inteiro, ele é um sólido geométrico, mas ele é formado por figuras geométricas. Essa figura é um quadrado. Então, eles recebem nomes, lembram? Quando tem 4 lados, nós temos o quadrado, nós temos o trapézio, nós temos o losango, o paralelogramo. Quando tem 5 lados, nós temos o pentágono. Se tem 6, se chama hexágono. Quando tem 7, se chama heptágono. Quando tem 8, se chama octógono. Quando tem 9, se chama eneágono. Quando tem 10, se chama decágono. E assim também, sucessivamente, tem os seus respectivos nomes. Eu falei até agora só de figuras, no caso de polígonos, figuras poligonais. Mas nesse caso em especial, que é o que nós estamos vendo nesses últimos vídeos, estamos falando de poliedros, de sólidos geométricos. Então, eles recebem um nome um pouquinho diferente, porque é só você pensar assim, eles são poliedros, então vocês vão ver que vai soar um pouquinho familiar, de acordo também com a quantidade de lados, tá ok? Da quantidade de, no caso aqui, de figuras. Vamos supor aqui, vamos pegar esse aqui. Olha que gostoso. Então, vamos deixar esse aqui, vamos pegar o balãozinho, né? Parece um losango, mas é um sólido geométrico. Aí, nós temos aqui, ó, vamos ver a quantidade de face, ó. 1, 2, 3, 4. Se tem 4 em cima, também tem 4, né? 4 em cima, 4 embaixo. 4 embaixo, 4 em cima. 4 mais 4, 8. Então, olha só o nominho dele, ó. Vê se dá pra gente enxergar aqui, ó. Octaedro. Porque quando é uma figura geométrica com 8 lados, ela se chama, no caso de um polígono, se chama octógono. No caso do poliedro, que nós estamos falando de face, lembra, ó, edro, face. Então, cada sólido tem uma quantidade de face, de edros. No caso aqui, 8. Então, octaedro. Vamos dar sequência a essa daqui, ó. Essa figura é complicada até de contar, né? Mas assim, se a gente considerar um aqui, então vamos contar um e vamos ver as laterais, ó. 2, 3, 4, 5, 6, vamos virar. 6, vamos lá? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essa figura, perdão, a professora fala figura, professora, vocês me perdoem, professora, é uma forma de expressão, tá errado, não é uma figura. Esse aqui é um sólido, ele é um poliedro.
ele tem várias faces. E no caso de 12 faces, ele se chama, olha, vamos ver de pertinho, deixa a professora se posicionar aqui, olha, dodecaedro, porque ele tem 12 faces, ele tem 12 edros, então, dodecaedro. Dando a sequência nesse aqui, que, gente, muito difícil de montar, viu? Tem que ter uma paciência, tem que ter muito carinho, tem que ter calma. Primeiro a gente pinta, primeiro a professora pintou, para depois a primeira professora recortou, não, perdão. Primeiro eu pintei, depois eu recortei e depois eu colei. Então, vamos ver esse aqui, esse é um pouquinho mais difícil pra gente somar, mas vamos tentar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, vamos ver as laterais, 5, ó, é triângulo, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui embaixo, 10 mais 10, 20. Vamos ver o nome desse sólido com 20 face? Vamos ver se eu consigo me posicionar aqui. Olha o nome dele, icosaedro. Significa que ele tem 20 faces. Gente, muito gostoso, viu, gente? É uma terapia, né? Pega a família para ajudar, tem que ter calma. Primeira coisa que a gente tem que estar com a mão bem limpinha, com a mão bem sequinha, para estar montando. É claro que não muita cola, não pouca nem muita, né? A gente tem que dosar a quantidade de cola, tomar muito cuidado na hora de montar. No livro de vocês, eu não sei se especificamente tem esses, mas os outros com certeza terão. E aí vocês podem estar montando o que tem, todos os que estão no anexo, vocês já começam, né? Já pode começar a montar para a gente entender primeiro todas essas propriedades, para a gente poder preencher as atividades dos livros. Continuando com esse vídeo, que ele vai ficar um pouquinho a coisa mais pesado, mas eu quero aproveitar aqui, vou pegar o paralelepípedo. Lembrando, né, gente, que ele também, meus queridos, se você colocou lá como resposta, se você colocou que um paralelepípedo e o cubo, se você colocou que eles também são prismas, parabéns para você. É verdade, é um prisma de base quadrada. É um prisma de base quadrada. Por que é um prisma ao cubo e por que é um prisma também o paralelepípedo? Porque a gente tem que ver que lá, quando eu falei do prisma, o que a professora havia dito para vocês nesse prisma principal? Que a base dele vai ser diferente. Cada prisma tem uma base de acordo com os seus lados. E nesse caso do triângulo, da base triangular, esse prisma, ele tem, ó, as faces paralelas, as laterais paralelas. Mesma coisa que acontece, você também tem a face paralela, ele só tem uma base quadrada. Aí você vai falar, mas o cubo também é paralelo? Claro, porque primeiro a gente tem que entender o que são paralelas, né? As paralelas, elas andam do lado, mas elas não se cruzam. Deixa eu ver se eu consigo fazer minha mão aqui, ó. Paralela. Ó, perpendicular, lembra? É a cruz retinha. A cruz mais tortinha, congruente. Então, paralelo, nunca elas vão se cruzar. Agora, aquelas que vão assim, ó, elas são as congruentes, que elas cruzam assim, ó. As que cruzam assim, ó, uma rua aqui, a outra que vem aqui, ó, aí é perpendicular, porque ela forma ângulos de 90 graus. Queridos, então, já acabei respondendo a própria pergunta que eu fiz no primeiro vídeo. Esses são prismas? Sim, eles além de serem cubos e paralelepípedos, eles também são prismas, porque as suas, no caso aqui, as suas faces são paralelas 2 a 2. Paralelo é uma do lado da outra e nunca elas vão se encontrar, não, elas sempre vão estar uma do lado da outra, paralelo, tá bom? Beleza? E aí, meus queridos, para terminar esse vídeo bem gostoso, eu vou pegar o paralelepípedo. Por que a gente vai falar? O que nós vamos falar agora para a gente concluir esses vídeos, né, sobre sólidos geométricos? As pontinhas, que é o encontro das arestas,
Elas se chamam vértices. Então, é o encontro das arestas, né? Ó, aresta. Então, de duas ou mais arestas. Então, arestas é tipo de uma reta, né? E a vértice, eu costumo fazer bolinhas, às vezes, para poder identificar. Então, vértices são as pontinhas, as retas são arestas. A gente já conhece que essa parte do sólido se chama face, né? Então, face, aresta, pontinha, vértice. Então, só para a gente saber, vamos pegar então esse que tá mais fácil. Vamos lá? Quantas vértices? Ó, 1, 2, 3, 4. E a mesma coisa lá aqui embaixo, ó. Vamos pegar aqui, ver se fica mais fácil pra gente contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Vamos ver quantas arestas? Eu gosto de contar aqui em cima primeiro. Vamos lá? Aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4. Agora vem as laterais, ó. 4, 5, 6, aqui, 7, 8, aqui embaixo, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o paralelepípedo que tá aqui na mão da professora tem 8, ó, 2, 4, embaixo 8. Então, 2, 4, 6, 8 vértices e 12 arestas. Vamos ver quantas faces? Vamos lá? Primeiro embaixo, 1. Nas laterais, 2, 3, 4, desse lado, 4, 5, 6. Então, nós temos, vamos contar, ó, 8 vértices. Aí, eu não vou ter mão suficiente. A gente tem 12, no caso, 12 arestas. E no caso das faces, nós temos 6, ó. 1, 2. Só que na lateral tem 4, né? 4, mais 2 do lado, 6. Então, 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Espero que eu tenha contribuído com essas aulas sobre sólidos geométricos, corpos redondos e os poliedros. Com Deus, meus queridos.